da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasci, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios em abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo, instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé. Uma tarde linda de primavera, muitos mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, amor, bondade, luz, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Bom, falta um minutinho. Vou pedir a Babi hoje para fazer a prece. Não sei, está com livro para fazer a página? Não? Então você faz a prece, pode partilhar a página. Verônica, faz a página para ela. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início, então, ao nosso grupo de estudo de hoje. E a Babi vai fazer a nossa prece. Falta um segundinho ainda. Ainda falta? O meu. Não estou com o livro aqui, não. A Verônica vai fazer. Pode começar, Babi. Então, querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, é com gratidão que damos início
a mais uma tarde do nosso estudo do livro 50 anos depois. E é realmente com gratidão que hoje, quando eu comemoro mais um ano de vida, gratidão enorme, Senhor, por estar nessa doutrina, pela família que me concedestes, por tudo, pelos amigos do coração, pelos irmãos espirituais que me concedestes. Eu só tenho realmente a agradecer. Então, que o nosso estudo seja realmente muito proveitoso a todos nós, nos fortalecendo na nossa caminhada. Agradecendo também por esse espírito que está a caminho, que já é de grande alegria aos nossos corações, que eles sejam muito, muito, muito bem-vindos. Graças a Deus. É, 52, a avareza, Sim, e disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a deficiência, não, e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir o clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da existência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhe eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhe partilharam as tarefas do mundo. Recordemos as palavras. Verônica caiu. peraí, eu vou ler aqui, peraí. Inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda, arruinaram-se envenenando igualmente os que lhes partilharam as tarefas no mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Voltou, Verônica? Pode comentar. Eu acho que ele vem falar dessa avareza, né? Ele fala de uma forma ampla, né? Não só a avareza de amontoar dinheiro ou posses ao redor de si, mas todos aqueles dons que você tem, e que você não distribui ou não põe a serviço do bem, né? Como ele coloca aqui, é o exemplo da água que é benéfica em todos os sentidos, mas parada ou sem servir, sem ser útil a qualquer às pessoas, passa a ser imprópria, né? Imprópria ao consumo. Então, toda avareza e centralização doentia, preparando métodos para metas de sofrimento.
né? Tudo aquilo que você centraliza ou não distribui ou quer reter a si, vai gerar no futuro momentos de você reparar. Porque como ele coloca aqui, todos os benefícios da posse, que é uma posse temporária, que na verdade a gente não possui, ela tem que ser como Cristo fez, né? Distribuiu todas as coisas de mais valiosas que ele tinha, espalhando benefícios a todos. Então, esse é o objetivo da riqueza, é o objetivo das nossas posses materiais, é o objetivo dos dons a que viemos. Então, é assim. Caso assim não seja feita, ele coloca como exemplo, né, aquelas pessoas que amealharam muitas posses, muito dinheiro no mundo, mas que apenas acumularam para si sofrimentos para a posteridade e, na maioria das vezes, perverteram aqueles que estavam próximos, né, que foram os legatários, né, que usufruíram desses benefícios. Como ele coloca aqui, a perversão dos que mais amavam e os ódios dos que lhe eram vizinhos. Uma vez que isso não foi colocado a serviço ou colocado de forma útil em benefício dos outros, apenas amontoaram riquezas inutilmente. Então é isso. Parar aqui que Muito estou bem. traduzindo. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa com relação a essa página, ao problema da avareza, que eu acho que, de um modo geral, às vezes a gente não para pensar, não é? Que distribuir até conhecimento, até a fraternidade, até essa coisa Exatamente, de que caridade. tem gente que é fechada dentro do seu mundinho, então não compartilha, né? Não acolhe ninguém, não reparte. E às vezes, eu acho que todos nós, muitas vezes, falhamos nesse quesito, né? Mas às vezes podemos extrapolar muito mais e, como ele disse, vamos semear sofrimento para o futuro, né? Complicado. Bom, então vamos começar então o nosso livro, 50 anos depois, estamos indo para a segunda parte do livro, e no capítulo 1 da segunda parte, que é a morte de Enéio Lúcius. A gente vai Rosana, iniciar o capítulo. pai, a morte de Enéio Lúcius. Quer começar, Rosana? Posso começar. A morte de Neio Lúcius. 2 meses havia que o imperador e seus áulicos preferidos tinham deixado Roma. Naquele fim de primavera, no ano 133, a vida das nossos personagens, na capital do império, corria em aparente serenidade. Alba Lucínia concentrava na filha e nos carinhos paternos a sua vida diuturna, sentindo-se, porém, muito combalida devido às intensas preocupações morais, não somente pela ausência do marido, mas também pela atitude de Lólio Úbico, que, vendo-se senhor do campo e abusando da autoridade de que dispunha na ausência do César, redobrava os seus assédios com mais empenho e veemência. A nobre senhora tudo fazia para ocultar uma situação tão amarga e, apesar disso, o conquistador prosseguia, implacável nos seus propósitos desvairados, mal suportando o adiamento indefinido de suas esperanças inconfessáveis. Anteriormente, a esposa de Ovídio tinha, em Túlia Sevina, a amizade de uma irmã, carinhosa e desvelada, que sabia reconfortá-la nos dias de provações mais ásperas. Mas antes da viagem do César, o tribuno Máximos Cunctator fora designado para uma demorada missão política na Ibéria distante, levando a esposa em sua companhia. Alba Lucínia via-se quase só na sua angústia moral, porquanto não podia revelar aos velhos pais, tão extremosos,
as lágrimas ocultas do seu coração atormentado. Frequentemente deixava-se ficar horas a fio a conversar com a filha, cuja simplicidade de espírito e cujo fervor na crença a encantavam. Mas, por maiores que fossem os seus esforços, não conseguia dominar a fraqueza orgânica que começava a preocupar o círculo da família. Um fato viera perturbar ainda mais a existência aparentemente tranquila dos nossos amigos na capital do império. Neio Lúcio adoecera gravemente do coração, o que para os médicos, de um modo geral, era coisa natural, atenta à sua idade. Continua? Eu acho que pode continuar mais um pouquinho, porque é só a descrição, É. mais um pouquinho. Debalde foram empregados elixires e cordiais, tisanas e panaceias. O venerável patrício, dia a dia, se mostrava mais debilitado. Entretanto, Quinéio desejava viver ainda um pouco, até o regresso do filho, a fim de apertá-lo nos braços antes de morrer. Nos seus extremos de afeição paternal, queria recomendar-lhe o amparo às suas irmãs Publícia e Márcia, esclarecendo a Elvídio todos os seus desejos. Mas o experiente conhecimento das obrigações políticas forçava-o a resignar-se com as circunstâncias. Hélio Adriano, de acordo com os seus hábitos, não regressaria antes de um ano, na melhor das hipóteses. E uma voz íntima lhe dizia que até lá o corpo esgotado deveria baixar, desfeito em cinzas, à paz do sarcófago. Algo triste, nada obstante os valores da sua fé, o venerável ancião alimentava no cérebro meditações graves e profundas acerca da morte. Então, pode comentar. Como você disse, mais descrição, né, que a Alba Lucínia estava totalmente sozinha, né, apesar de estar com a filha, mas o marido estava longe, a amiga, né, que era a Túlia, também tinha viajado com o marido, e ela ainda sofria os assédios do Lólio Úbico, né? E ela estava demonstrando já uma fraqueza orgânica, né? Parece que também já estava ficando um pouco doente, talvez, né? E, além disso, o pai, né? O pai do Elvídio estava com problemas de coração e, de acordo com os médicos, era coisa da idade e ele percebia que não ia conseguir esperar a volta do filho, né? Porque ele deveria demorar mais de um ano ainda, ou pelo menos um ano, e ele já estava prevendo que ele ia morrer antes do filho voltar. Agora, não sei se tem mais coisa aí que eu esqueci. Eu acho que às vezes a gente não presta muita atenção no que cada fase, cada etapa da vida nos convoca, né? Ao que cada fase da vida nos convoca. E aí, repara, ela está extremamente debilitada, meio deprimida, porque ela está confinada ao lar. Lá atrás, ela mesma disse que ela praticamente não saía, não frequentava a vida pública para distrações que ela poderia frequentar, para fugir do assédio do óleo úrbico, que ele a assediava mesmo no lar, mas ela evitava toda a possibilidade de convivência. E aí a gente não consegue atinar, ela que tinha uma convivência menos estreita com a Célia, porque a convivência maior era com a outra filha, que partilhava dos interesses sociais, que partilhava, assim, que era para eles o expoente de filha perfeita, não é? E a Célia, eles mal a compreendiam,
Mas agora, nessas circunstâncias, quando ela diz assim, frequentemente, deixava-se ficar horas a fio a conversar com a filha, cuja simplicidade de espírito e cujo fervor na crença a encantavam. Mas, por maiores que fossem os seus esforços, não conseguia dominar a fraqueza orgânica que começava a preocupar o círculo da família. Então, aqui eu vejo assim, ela está tendo uma oportunidade na sua vida como espírito imortal da convivência exclusiva com Célia. Se a gente conseguir perceber que temos em Célia um espírito da esfera crística, um espírito de extrema envergadura e elevação, ela está tendo uma oportunidade que, naquele momento, por mais que aquilo lhe fizesse bem, ela não consegue atinar com a dádiva que é você ter um espírito desse ao seu lado, à sua mercê, para, digamos assim, te sustentar, porque ela falava da religiosidade dela, e ela, sem querer, estava semeando no coração dessa mãe essa doutrina cristã, porque ela fala cuja simplicidade de espírito, cujo fervor na crença a encantavam. Quer dizer, a Célia estava semeando e ela nem percebia que o coração dela estava sendo arado e semeado. E talvez pela dor, pela dificuldade, ela estava mais receptiva a esse tipo de palestra com a filha, né? Então, eu acho assim uma coisa bem importante. Depois, em algum momento lá atrás, ele fala que o Lúcio havia atingido os 70 e poucos anos. Né? Hoje, né, eu estou aqui na faixa dele, mas naquela época, estou eu aqui, né, Rosana, igualzinho a ele. Mas naquela época, Emmanuel fala pela idade avançada, uma pessoa que tivesse com 70 anos já era considerado realmente alguém assim que não tinha muito mais a esperar da vida. E aí a gente vê nele também a postura cristã, porque ele sabe intuitivamente que ele vai partir, que ele não conseguirá ver o filho que ele tanto ama, que é o espírito a quem ele tem um vínculo mais forte na relação, a gente vai ver ao longo das existências, e ele não conseguirá ter esse encontro, ele sabe que não terá, mas ele está resignado, confiante, então a gente vê também a frutificação da filosofia cristã nesse espírito, na sua conformidade, na sua resignação, na sua serenidade. Não vejo muita coisa aqui a mais. O assédio constante do Lólio Úrbico, que não vai, que ele está naquela coisa de que ele tem que satisfazer essa paixão que chega a ser um pouco doentia, né? Que é algo meio, né, mórbido assim, e a gente vai vendo, né? Vai vendo que esse espírito que tanto a atormenta com o assédio, ela vai acolhê-lo no futuro, né? O poder da transformação pelos laços do afeto. Vai ser o filho que vai lhe dar também um tanto quanto trabalho, mas que ela vai amar extremamente. Quem quer falar mais alguma coisa? Não? Ninguém? Então, vou pedir a Gracinha para dar uma prosseguida aí na leitura. Célia, apenas com as suas visitas, lograva arrancá-lo por algumas horas dos seus dolorosos cismares. Com um sorriso de sincera satisfação, abraçava-se à neta, dirigindo-se ambos para a janela fronteira ao Tibre, e quando a jovem lhe falava da alegria do seu espírito, com o poder orar num local tão belo, Neio Lúcio costumava esclarecer: Filha, outrora eu sentia a necessidade do santuário doméstico com as suas expressões exteriores. Não podia dispensar
as imagens dos deuses, nem prescindir da oferta dos mais ricos sacrifícios. Hoje, porém, dispenso todos os símbolos religiosos para auscultar melhor o próprio coração, recordando o ensino de Jesus à samaritana, ao pé do Garizim, de que há de vir o tempo em que o Pai Todo-Poderoso será adorado, não no santuário de pedra, mas no altar do nosso próprio espírito. E o homem, filhinha, para encontrar-se com Deus no íntimo de sua consciência, jamais encontrará templo melhor do que o da natureza, sua mãe e mestra. Conceitos que tais eram expedidos a cada instante nos colóquios com a neta. Ela, por sua vez, transformava as esperanças desfeitas em aspirações celestiais, convertendo o sofrimento em consolo para o coração do idolatrado velhinho. Seu espírito fervoroso, com a sublime intuição da fé que lhe ampliava a esfera de compreensão, adivinhava que o adorado avô não tardaria muito a ir-se também a caminho do túmulo. Lamentava antecipadamente a ausência daquela alma carinhosa e amiga, convertida em refúgio do seu pensamento desiludido. Mas, ao mesmo tempo, rogava ao Senhor coragem e fortaleza. Quer que pare? Eu acho que se quiser, pode comentar. Eu acho que você já tem bastante conteúdo aí para comentar. Tem mesmo. Então, essa fala do Neil Lúcio, né, quando ela, na visita que ela faz, e conversando com ela fala para ele, né, do poder orar num local tão belo, tá? Que era aquela natureza da casa dele, né, da janela, lá onde ela estava, na fronteira ao Tibre. E aí ele retorna para ela, né, lembrando dos ensinamentos de Deus, ensinamentos esses que acho que vieram desde a época lá do Moisés, com aquela história de tabernáculo, tudo, que era tudo uma metáfora, uma cena, né, para que as pessoas entendessem a importância de se fortalecer, de se olhar, né, de crescer, de se conhecer. E fazer de si o templo, né, um verdadeiro templo. E aí ele fala dessa importância, né, que ele, nesse momento, com o aprendizado que ele já teve, ele pode dispensar os símbolos religiosos que ele tanto amava, né, e tentar ouvir o próprio coração. E o mais importante, ele fala aqui no final, para encontrar-se com Deus no íntimo da sua consciência, jamais encontrará tempo melhor do que o da natureza, sua mãe e mestra. Até hoje a gente continua nessa batalha, né, nessa luta de tentar entender, compreender qual é importante a gente voltar para a gente mesma, a gente fazer de nós o templo, né, o vaso em que deve estar limpo para poder representar também, né, um pouquinho de Deus, enfim. Eu acho até que a gente às vezes fica falando que as coisas estão iguais, mas um dia desse eu estava pensando assim, lendo algumas coisas aqui, e não é uma reflexão minha, é uma reflexão que vem nas coisas todas que nos chegam. E, na verdade, eu acho que a humanidade, as pessoas que vivem na Terra, elas vão sendo substituídas, né? E vão ficando aqui aquelas pessoas mais que ainda não aprendeu. Acho que quem aprende como ela, que já é um espírito, na verdade, em missão, e outros que vão aprendendo mais, não precisam ficar retornando para cá, ou se retornam também para dar apoio para os outros. E a gente fica, às vezes, fazendo um comentário à parte, né? Falando que a gente, cada vez tem mais gente que não cresce moralmente, que são espíritos difíceis, mas acho que é porque devíamos estar, eu me incluo nisso, devíamos estar confinados em algum lugar, né? E agora a gente está aqui de novo numa nova chance de reaprender, porque a gente esqueceu da natureza, a gente esquece de quem nós representamos, quem somos nós, né? Verificar que nós também temos um divino em nós e que a gente precisa fazer essa parte interior crescer, se expandir, né? Ser mais amoroso, enfim. E aí, eles continuam aqui o comentário, né? E ela falando, que se fala aqui dela, né? Que ela transformava as esperanças desfeitas
e eram as esperanças da juventude em aspirações celestiais, convertendo o sofrimento em consolo, né? E, na verdade, abraçando, né? E aumentando cada vez mais a fé. Mas ela é um espírito de muita intuição, é um espírito mais evoluído, né? Mas mesmo assim, veja bem, ela foi capaz aqui, habitando um corpo em matéria, né? De não se perder nas ilusões e manter o caminho dela. Aí diz, o espírito fervoroso, o seu espírito fervoroso, com a sublime intuição da fé, que lhe ampliava a esfera da compreensão. Ela até, nesse sentido, até ela adivinhava, ela tinha percepção de que o avô estava começando a partir. E lamentava a ausência dele, né? Porque ele iria logo, era uma alma amiga dela, que acompanhava ela. Rogava a Deus, apesar disso, dela lamentar isso, ela rogava a Deus que tivesse coragem e fortaleza, né, para continuar o caminho dela. Não sei se eu sei falar muita coisa sobre tanta coisa que está escrita aqui, mas assim, eu vejo aqui a história dele, né, que foi um homem que acordou, que tipo, também já estava preparado e deixou despertar o melhor dele, o potencial dele, e ele chegar nesse ponto de partida já pronto, né, para entender que ele tem que fazer a morada de Deus nele, né, e não em nada externo e tal. E ela que era um espírito de luz, de muita, muita luz. Enfim, deixo para vocês os comentários, Pepita, você que é boa Então, nisso. alguém gostaria de acrescentar alguma coisa a essa fala que Eu não é estou muito ouvindo. linda a reflexão dele, do Neio Lúcio, e dela, né? Essa reflexão é de um amadurecimento, né, muito, muito grande, né? Então, alguém gostaria de tecer mais algum comentário a esse respeito? Que nem a Verônica, ficando engasgada, assim, ressecada. Bom, então, eu acho que ela está sentindo a partida desse avô, porque na realidade ela sabe que o avô era a única pessoa no universo dela capaz de compreendê-la com mais profundidade. Então, além do afeto que ela tinha por esse avô, além dessa afinidade natural deles, ela sabia que uma vez o avô partindo, ela não encontraria, né, quer dizer, ela não conhece nenhuma outra pessoa capaz de entendê-la e de, digamos assim, penetrar, né, haver essa simbiose tão que flui com tanta naturalidade e entendimento. E a gente percebe que nas colocações dele, não é só aqui nessa passagem lá atrás, à medida que ele teve acesso ao Evangelho, ele, nas conversações com ela, ele traz sempre passagens evangélicas, mostra que realmente ele estudou. Então, aqui ele traz a passagem, né, do ensino de Jesus à samaritana, de, mostrando que, olha, haverá tempo, né, que o Pai Todo-Poderoso será adorado não nos santuários de pedra, mas no altar do nosso próprio espírito. E aí a gente vê esse crescimento dele nessa encarnação, que ele sai desse culto exterior para essa busca consciente do culto interno a Deus, a si mesmo, né? Como a Gracinha já falou, dessa busca do divino. Eu acho assim que mostra o crescimento do Neio Lúcio nessa existência. Mas se ninguém vai falar nada, vou pedir a Glorinha para continuar a leitura. Num dia de grande abatimento físico, Neio Lúcio viu que Márcia abria a porta do quarto de mansinho com um sorriso de surpresa. A filha mais velha vinha anunciar-lhe a chegada de alguém muito caro ao seu espírito generoso. Era Silano, o filho adotivo que regressava das Galhas.
O patrício mandou-o entrar com seu júbilo carinhoso e sincero. Levantou-se trêmulo para abraçar o rapaz, que, na juventude sadia dos seus 22 anos completos, o apertou também nos braços, quase chorando de alegria. Silano, meu filho, fizeste bem em vir, exclamou serenamente. Conta-me, vens a Roma com alguma incumbência de teus chefes? O rapaz explicou que não, que havia solicitado uma licença para rever o pai adotivo, de quem se sentia muito saudoso, acrescentando os seus propósitos de se fixar na capital do império, caso consentisse, esclarecendo que o seu comandante nas Galhas, Júlio Saulo, era um homem grosseiro e cruel, que o submetia a constantes maus-tratos a pretexto de disciplina. Rogava ao pai que o protegesse junto das autoridades, impedindo-lhe o regresso. Neio Lúcio ouviu com interesse e retrucou: tudo farei na medida dos meus recursos, para satisfazer teus justos desejos. Em seguida, meditou profundamente, enquanto o filho adotivo lhe notou grande abatimento físico. Saindo, porém, dos seus austeros pensamentos, Neio Lúcio acrescentou: Silano, não desconheces o passado, e um dia já te falei das circunstâncias que te trouxeram ao meu coração paternal. Sim, respondeu o rapaz em tom resignado. Conheço a história do meu nascimento, mas os deuses quiseram conceder ao mísero enjeitado do mundo um pai carinhoso e abnegado como vós, e não maldigo o destino. O ancião levantou-se e, depois de abraçá-lo comovido, caminhou pelo quarto, apoiando-se com esforço. Em dado instante, deteve os passos vagarosos diante de um cofre de madeira decorado de acanto, abrindo-o cuidadosamente. Dentre os pergaminhos dessa caixa forte, retirou um pequeno medalhão, dirigindo-se ao rapaz com estas palavras: Meu filho, os enjeitados não existem para a providência divina. Nem mesmo remontando ao pretérito, deves alimentar no íntimo qualquer mágoa em razão da tua sorte. Todos os destinos são úteis e bons, quando sabemos aproveitar as possibilidades que o céu nos concede em favor da nossa própria ventura. Para ou continua, Pepeta? Eu acho que pode dar uma paradinha se quiser, porque eu acho que vai ser devagar. longa a conversa deles, né? Uhum. Então, aí agora né, apareceu esse personagem que está retornando, né, que é o filho adotivo, que é o filho que se presume seja o filho do Elvídio, né, com quem mesmo? Com a Cláudia, né? Cláudia Sabina. Com a Cláudia Sabina. E que o Lúcio acolheu, né, como um filho mesmo, né? E a gente nota que ele deu assim, né, bastante afeto a esse rapaz, né? E então ele volta, né, pelo que eu entendi aqui, ele não volta já sabedor da situação do pai, mas ele volta para solicitar ao pai que interceda por ele, né? Já que ele está se sentindo assim meio que humilhado, né, pelo chefe, né, o chefe grosseiro e cruel, e ele de uma certa forma vai pedir a influência, né, do pai, né, que ele vai tentar fazer com que ele permaneça lá em Roma, né? Agora, aí nesse momento é que o rapaz nota, né, que o pai está debilitado, está abatido, né? E o pai vai, né, vai puxar o assunto, né, da situação dele, né, da situação em que ele foi parar nos braços, né, dele, né?
e o rapaz dá a entender que, né, que ele não se importa, né, nem um pouco que ele tenha sido enjeitado, né, já que ele foi adotado por uma pessoa que deu a ele tudo que ele precisava, né, em termos de afeição, de princípios, né? Então, e aqui eu acho que o que mais importante nesse trecho aqui é a fala do Nélio Lúcius, né? Porque ele fala que para a providência divina não existem enjeitados, né? Isso é uma lição que a gente deveria trazer na hora que a gente acha que, né, que está sendo, né, que a nossa situação é difícil, né, e tudo, mas ele diz, né, que para que ele não alimentasse, né, nenhuma mágoa, né, em relação, por saber, né, que ele tinha sido deixado de lado por uma mãe, né, por pais, né. Aí ele termina, né? Todos os destinos são úteis e bons quando sabemos aproveitar as possibilidades que o céu nos concede em favor da nossa própria aventura. Então, aquela história da gente aprender, né, a fazer do limão a limonada, né? Nem é tanto o caso dele, porque ele, né, foi tratado com o máximo, né, pelo que a gente vê, com o máximo carinho, né, com o máximo cuidado, né, mas fica a lição, né, para todos nós, né, que quando a gente sabe aproveitar as possibilidades, não é, que Deus nos concede, né, a gratidão, né, a postura da gente saber dar a volta por cima das dificuldades, transformar, né, dificuldades em desafios, né? Então, eu acho que a gente acaba transformando o nosso destino em um destino útil, né? Fazendo com que valha a pena, né? Aquilo que nos chega, né? Seja qual for a forma, né? E eu vou deixar para vocês falarem. Eu acho também importante que o menino foi assim, intuitivamente, quer dizer, claro que ele estava insatisfeito, mas ele chegou num momento propício, porque de um entendimento, né, desse amparo, dessa conversa com esse pai que representava para ele realmente o esteio, né? E a gente vê, assim, em todos os atos, né, Emmanuel faz questão de mostrar, assim, o caráter, a dignidade do Ney Lúcio, a amorosidade sempre, né? Impressionante que em todos, assim, as situações que ele é apresentado, sempre ele coloca, pinta a figura do Ney Lúcio sempre com essa dignidade, com esse cuidado amoroso, com essa muito muito envolvente. Vou pedir a Verônica para ler mais um pouquinho. Tem que abrir o som, Verônica. Não, não falei nada. Acho que a minha internet caiu. Ficou tudo mudo. Ah, você pediu para eu ler? É, foi. Ah, não, porque eu não ouvi, não. Ficou mudo aqui. Se você cair, aí eu peço Solange para continuar. Tá. E como se estivesse mergulhando o pensamento no abismo das recordações mais longínquas, prosseguiu depois de uma pausa. Quando Márcia te beijou pela primeira vez nesta casa, encontrou sobre o teu peito de recém-nascido este medalhão, que guardei para entregar-te mais tarde. Nunca o abri, meu filho. Seu conteúdo não podia interessar-me, pois, fosse qual fosse, terias de ser para mim um filho muito amado. Agora, porém, sinto que é chegada a ocasião de te entregar. Diz-me o coração que não viverei muito tempo.
Devo estar esgotando os meus últimos dias de uma existência, de cujos erros peço perdão do céu com todas as minhas forças. Mas, se me encontro próximo do túmulo, tu estás moço e tem amplos direitos à existência terrestre. Possivelmente viverás em Roma doravante, e é bem possível chegue um momento em que terás necessidade de uma lembrança como esta. Guarda, pois, contigo. Silano estava profundamente tocado nas fibras mais sensíveis do coração. Meu pai, exclamou comovido, recolhendo o medalhão zelosamente. Guardarei a recordação sem que o conteúdo me interesse. Também eu, de qualquer modo, não reconheceria outro pai senão vós mesmos, em cuja alma generosa encontrei o próprio carinho maternal que me faltou nos mais recuados dias da vida. Ambos se abraçaram com ternura, continuando a palestra afetuosa sobre os fatos interessantes da província ou da corte. Nessa mesma noite, o venerável ancião recebeu a visita de Fábio Cornélio, de quem solicitou as providências favoráveis às pretensões do filho adotivo. Pode continuar mais um pouquinho, né? Pode. O censor, muitíssimo sensibilizado, em vista das solenes circunstâncias em que o pedido lhe fora feito, examinou o assunto com o máximo interesse, de modo que, em pouco tempo, obtinha transferência de Silano para Roma, utilizando-lhe os serviços na própria esfera de sua gestão administrativa e fazendo do rapaz um funcionário de sua inteira confiança. Considerando o ingresso daquela nova personagem na esfera de suas relações familiares, Alba Lucínia recordou as confidências de Túlio, mas procurou arquivar com cuidado as suas impressões íntimas, aceitando de bom grado a amizade respeitosa que Silano lhe demonstrava. Pode ler mais um pouco? Pode ler esses dois parágrafos aí na frente. No lar de Ovídio Lúcio, contudo, a situação moral se complicava cada vez mais em face das arremetidas de Lólio Úrbico, que de modo algum se decidia a abandonar as suas criminosas pretensões. Certo Agora, dia, eu acho que agora você pode, se quiser parar, que aí vai começar a entrar aquela trama. tá? Então, é, aqui que eu pude assim perceber é que realmente, né, o Lúcio conseguiu criar, né, o Silano, com amor mesmo, né? Não foi um filho que ele cria de forma assim, com menos amor que os seus naturais. Foi um que realmente, tanto os desvelos de mãe, ele foi para Silano, tanto um pai quanto a mãe, né? De modo que o próprio Silano reconhece isso, agradece, e a princípio, pelo menos até esse momento, não tem nenhum interesse também de rever quem seria a família que deixou esse brasão, esse colar, né, junto do seu pescoço. E aí Silano entra em cena, né, volta a, ao núcleo familiar. E é que Alba Lucínia, muito embora tenha aquelas informações de quem seria ele, de filho de quem seria, eu achei assim interessante que ela coloca aqui, que Emmanuel coloca, que ela aceita de bom grado a amizade respeitosa que Silano demonstrava, o que já reforça, né, o seu caráter, a sua bondade, porque, querendo ou não, seria uma circunstância que traria a ela, né, uma certa antipatia, um certo, assim, querer um certo distanciamento, que afinal de contas seria filho do marido dela com outra mulher, né? Então ela consegue superar
Eu acho que. Deixa eu ver. Verônica congelou de novo. Houve uma evolução que vocês lembram Apesar, que. Vai, Verônica. Você voltou, que não, você congelou um tempo. eu estava falando sozinho aqui, pode continuar, senão eu posso cair de novo. Não, eu acho que houve uma evolução na Alva Lucínia, porque lá atrás, quando eu vídeo conversa com aquele que vai ser o marido da filha, quando eles chegam lá, e que aí ele fala sobre Silano, aí ele deixa claro que ele tentou levá-lo para a província, para estar próximo dele, mas que a Alva Lucínia havia recusado terminantemente essa. Então, naquele momento, ela não queria aproximação alguma com essa criança. E agora ela já está, digamos assim, mais, quer dizer, o rapaz pode ser um rapaz educado, pode ser até eh, simpático e tudo mais, mas de qualquer maneira ela está acolhendo a amizade dele, que já é um progresso grande, né? Assim, acho que é um progresso grande, porque no início, lá atrás, ela não quis de maneira nenhuma que o marido levasse para a convivência, né? Que houve essa, pelo menos o Elvídio Lúcio, ele diz que ele teve essa intenção, mas que foi bloqueado. E eu acho que é bem legal a gente vê também nessa Márcia, essa filha dele também, a gente vê nela essa figura um pouco maternal, né? Porque ele fala assim, quando Márcia te beijou pela primeira vez, então a gente tem essa filha que não casou, né? Ele tem duas filhas que não casaram e que cuidaram dele maternalmente também, eu acho que é bem, bem legal. Mais alguém quer falar alguma coisa desse trecho? Não? Não? Então, faltam 13 minutos. Vou pedir para Glorinha você cantar a música. Não falta um pouquinho mais, não, Pepita? Não é 5h15 que a gente Ah, acaba? caramba, sabe o que que É, é? De repente eu estou com os outros, é, eu estou ainda com dá os para ler outros, mais. não, É. com certeza. É que eu estou com os outros grupos, que é a hora certinha, eu esqueço desse aqui. Então eu vou pedir a Solange para ler um pouquinho. Certo dia à tarde, quando Alba Lucínia e Célia regressavam de um dos habituais passeios ao Aventino, receberam a visita do prefeito dos pretorianos, cuja fisionomia torturada demonstrava inquietação e profundo abatimento. A jovem recolheu-se ao interior, enquanto a nobre Patrícia iniciava a sua conversação amistosa e digna. O prefeito, porém, depois de alguns minutos, a ela se dirigiu quase desvairadamente nestes termos: Perdoe-me a ousadia. Perdoe-me a ousadia reiterada e impertinente, mas não me posso furtar ao imperativo dos sentimentos que me avassalam o coração. Será possível que a senhora não me possa conceder uma leve esperança? Debalde tenho procurado esquecê-la. A lembrança dos seus atrativos e peregrinas virtudes está gravada no meu espírito com caracteres poderosos e indeléveis. O amor que a senhora em mim despertou é uma luz indestrutível, ardente, acesa em meu peito para toda a eternidade. Alba Lucínia escutava-lhe as declarações amorosas tomadas de temor e espanto, sentindo-se incapaz de traduzir a repugnância que aquelas afirmativas lhe causavam. Enceguecido, porém, na sua paixão, o prefeito dos pretorianos continuava: Amo-a profunda e loucamente. De há muito e bem jovem,
tudo tenho feito para esquecê-la, em obediência às linhas paralelas dos nossos destinos. Mas o tempo mais não fez que aumentar essa paixão, que me invade e anula todos os meus bons propósitos. Confio agora na sua magnanimidade e quero guardar no peito mísero uma tênue esperança. Atenda a minhas súplicas, conceda-me um olhar. Sua indiferença me fere o coração com a perspectiva dolorosa de nunca realizar meu sonho divino de toda a vida. Adoro-a. Sua imagem me persegue por toda parte, como uma sombra. Por que não corresponder a essa dedicação sublime que vibra em minha alma? Elvídio Lúcio não poderia ser nunca o coração destinado ao seu, no que se refere à compreensão e no amor. Quebremos o arganel das convenções que nos separam. Vivamos os anseios da nossa alma. Sejamos felizes com a nossa união e o nosso amor. Para aqui ou vai, Pepeta? Pode pegar mais um pedacinho da ação dela. Estupefata, Alba Lucínia calava-se, sem atinar com as respostas precisas na tortura de suas emoções. Todavia, por detrás das cortinas, uma cena significativa se verificara. Dirigindo-se distraidamente para a sala de recepções, Célia surpreendera as atitudes de Atéria, que, qual sombra, se detinha no corredor à escuta das palavras do prefeito, proferidas em voz alta e imprudente. Para ou vai? Pode ler mais um pouquinho. Acercando-se do local, ouviu também ela as últimas frases apaixonadas do marido de Cláudia, fazendo-se pálida de surpresa dolorosa. Apesar de ouvir distintamente quanto o prefeito houvera pronunciado, notou que sua mãe se mantivera em estranho silêncio. Seria possível tal afeição sob aquele teto? O coração inocente não desejava dar guarida aos pensamentos inferiores e injuriosos à castidade materna. Desejou orar antes de tudo, a fim de que seu espírito não cedesse aos julgamentos precipitados e menos dignos, mas urgia dali afastar a criada antes que a situação se complicasse, a ponto de incidir na maledicência e na curiosidade dos próprios servos. Pode dar uma paradinha, Solange, para comentar. Já tem coisa aí aberta. Agora eu vou deixar você comentar, né? Você não quer comentar nadinho? Não quero não. Eu gosto de ouvir. Então, quem é que pode ajudar aí a Solange no comentário? Quem é que gostaria de comentar um pouco dessa cena, dessa situação? Ô, gente. Ninguém? Olha, o que me surpreende primeiro aqui, quer dizer, a gente sabe da ação desse Lólio Urbe, da paixão que ele acalenta desde a juventude, desde a primeira juventude. Ele se acha lesado na medida em que o Elvídio acabou chegando, casando, né? Levou para a província, então eles ficaram. E agora volta e ele continua, ele deixa sempre claro que não só pelos atrativos físicos, mas pelas peregrinas virtudes, ou seja, na medida em que ela era uma mulher que não cedia às investidas, ela se tornava cada vez mais desejada. Na medida em que ela era uma mulher que não cedia, não atendia a esses apelos tão comuns na Roma daqueles tempos,
ela se tornava para ele cada vez um alvo assim mais desejado. E o que surpreende é quando a Célia, a atitude da Célia, que realmente é de um espírito superior, que cada um, qualquer um de nós, ia ficar pensando, ia ficar. Aí ela diz: apesar de ouvir distintamente quanto o prefeito houvera pronunciado, notou que sua mãe se mantivera em estranho silêncio. Aquilo para ela pareceu que, de uma certa maneira, ela estava gostando de ouvir aquilo. Seria possível uma tal afeição sobre aquele teto? Aí, o coração inocente não desejava dar guarida aos pensamentos inferiores e injuriosos à castidade materna. Desejou orar, antes de tudo, a fim de que o seu espírito não cedesse aos julgamentos precipitados e menos dignos. Aí eu acho assim uma atitude de um espírito profundamente nobre, porque a gente vou continuar ouvindo para ver o que vai dar, pô, não é possível. Aí nós iríamos deixar a dúvida ser instalada em nosso coração, e ela não. Ela vai rechaçar, não quero fazer um julgamento precipitado, não quero pensar, e ela estava certa. Mas eu digo assim, essa postura elevada diante de algo que parece uma evidência, ela opta pelo não julgamento e para, de alguma maneira, salvar a mãe daquela situação. E ela sabe que a escrava, a serva lá está espreitando para fofocar, e ela sabia que a primeira coisa que ela tinha que fazer era retirar aquela pessoa dali. E aí a gente vê a atitude elevada dela, e a gente vê a trama cercando, apertando o cerco, né, do que vai depois acontecer, que vai acabar, digamos assim, tomando, né, coisas aí mais, vai trazendo muito sofrimento para esse grupo, né, a gente vai vendo. Então, eu acho que assim, a parte desse trecho todo, a cantada dele, eu acho que mostra exatamente que ele é aquele espírito voltado para o atendimento do seu prazer, o que ele quer é possuir aquela mulher a qualquer preço. E aí a pessoa, ela desvirtua assim a avaliação, porque acha inclusive que o marido não é apropriado, imagina, ele não tem nada que falar, ele não conhece direito a relação, ele não tem nada que possa denegrir a imagem daquele casamento, mas ele já faz o julgamento dele achando que, olha, aquele rival ele não serve, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Vocês não querem comentar nadinha? É o calor? Tá todo mundo assim apático, ninguém quer comentar nada. Meu Deus. Eu tô caindo toda hora, melhor nem falar. Não, mas pode falar, Verônica, porque senão a gente ainda tem aqui 17 minutos, temos bastante leitura ainda. Hoje rendeu bastante, né? É porque Eu também teve acho, trechos bem descritivos, mas fala aí, Gracinha. verdade. Os costumes daquela época, né, não admitiam se falar de muitas coisas, porque aquela filha que ela tinha era a melhor pessoa que ela tinha para dividir com ela, né? Mas era uma menina, era uma moça, que ela achava até que era doente, porque não tinha a mesma crença que eles, enfim, não dava para ela falar, e ela devia se envergonhar muito de estar sendo alvo de um Um assédio do outro, assédio, né? né? Então, na verdade, se hoje ainda as mulheres se envergonham por coisas que elas passam, que os homens fazem passar, imagina naquela época, né? Devia ser uma coisa assim vergonhosa, que as pessoas podiam achar que ela suscitou alguma coisa. Enfim, Não, imagina ter que passar por isso sem falar, não ter ninguém para dividir. e ela tentou se abrir com a mãe, não é? Mas O a que que a mãe mãe, falou que ela tinha que que a ficar mãe, ela tinha que dar quietinha. um jeito, ela tinha que dar um É, jeito, não é? Ou seja, você vai ter sabedoria, jogo de para cintura sair para você disso. sair dessa sinuca.
Mas a mãe, em momento nenhum, a apoiou, porque era mais importante Manter as atender aparências, o dinheiro, não, os benefícios que o e Lólio Úbico financeiros. financeiros propiciava, financeiros, políticos, tudo, né? Todo o prestígio que eles tinham estava Ou seja, fundamentado, nem a mãe dela ela tinha. A filha era uma não tinha. jovenzinha que ela achava frágil, que ela não poderia, de forma nenhuma, botar uma situação como essa. Se vê. Que situação, né? E a Delicada que ela amiga, tem que a ter. única amiga que era de Foi embora. confiança, se manteve, ou seja, você vê que as coisas caminham para a pessoa dar conta daquela Carregar o circunstância fardo que sozinha. precisa. É. Na hora do testemunho, tem testemunhos que não adianta, eles são individuais. Você E pode na até frente se a gente vai ver escorar. que é a filha que vai segurar tudo, né? Todo o É. peso da coisa. Terrível. E digamos assim, porque na realidade não houve esclarecimento. Se a filha soubesse que a mãe não tinha nada a ver com isso, aquela coisa toda, né? Sim, ela não E precisaria nem passar pelo que passou. Mas tudo estava pronto para ser o que tem que ser, né? a gente Nada é não por pode acaso. esquecer, a gente não pode esquecer que na prisão, quer dizer, quando o Nestório aparece para ela, né? Lembra quando ele Aham. aparece naquela circunstância? E aí ela pergunta pelo Ciro, e ele diz o quê? O Ciro já voltou. Em breve você vai vê-lo. Esteja pronta para o sacrifício. Quer dizer, eles sabiam tudo que ia acontecer, Sim. né? E aí depois tem uma outra situação em que alguém também a alerta com relação ao sacrifício que ela deveria enfrentar. Né? Veio com essa missão, né? Isso, incrível, né? Realmente o livro é emocionante. A história é incrível. Então, a coisa é complicada, assim, é difícil mesmo. Então, a gente sabe, a espiritualidade já sabe de antemão o que vai acontecer, e o sacrifício aqui, a própria Célia, tudo isso vai desembocar na capacidade de renúncia e de sacrifício da Célia, né? Sim, Que a gente vai ver que vai ao extremo, né? é. É. Isso Ah, aí. ninguém quer falar nada? Glorinha? Não. Verônica também não. Rosana? 13 minutos. Não, Babi, são 10 minutos, não, Babi, são 13. 13 minutos. Bom, não sei se Agora dá para 12. ler mais um Agora 12. pedacinho. Hã? Não, vou pedir a Glorinha para cantar, que a gente. Onde a gente parou exatamente? Eu marquei aqui. Ah, tá. Tá aqui. A Atéria, gente que vai parar fazes aqui? aqui. Não, Atéria, que fazes aqui? É, exatamente.
fraternais. A estrada da vida conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais. A estrada da vida conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Então, nesse momento, agradecemos a Jesus, nosso Mestre amado, a graça de estarmos aqui reunidos em seu nome, para poder estudar essa história tão cheia de ensinamentos e de lições para o nosso espírito. Agradecemos, Jesus, por teres nos reunido nesse estudo. Agradecemos pela dádiva dessa doutrina de luz que clareia e orienta o nosso destino. Agradecemos pelas vibrações amorosas que nos envolvem neste momento. Te pedimos, Mestre, que envolvas cada lar, cada grupo familiar, nessas vibrações amorosas. Que fortaleças o ânimo e a coragem de todos nós na luta de cada dia. Te pedimos, Senhor, que possas também amparar e abençoar a todos os nossos irmãos que hoje não puderam comparecer. E hoje peço especialmente pela minha irmã, sempre companheira, amiga, dedicada, que hoje completa mais um ano de vida. E te agradecemos por tê-la conosco e te pedimos que a envolvas em nossas vibrações amorosas e no teu amor, na tua luz. Assim como pedimos que abençoes e ampares esse bebê, esse espírito que chega para a nossa família, sendo seu primeiro neto consanguíneo. Então, Jesus, muito obrigada por tudo. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja.